Imagina uma vida a experimentar a agroecologia profunda e um modelo de verdadeira cooperação no lugar onde a produção alimentar anda de mãos dadas com a proteção da natureza. Abram os olhos e percebam o que é que estamos a conservar, não conservar, e essencialmente aqui não é a perspectiva do meu grande amigo António Araújo, e portanto este ponto extraordinário em que nós coletivamente percebemos que a natureza não dá só para sacar e para destruir, é a importância de nós não seguirmos aquela linha que é não penses, não penses, não penses, faz o que está escrito. Acho é que não poderia ser mais Alfredo Cunhal Sedim este teu contributo, esta tua semente. E que inclusive foi quem me falou, tu tens que entrevistar o Alfredo, tu tens que ir lá, tens que conhecer o Alfredo, ele vai adorar participar no teu programa. O que é que o senhor pode fazer, pode não fazer? Basta ir à Costa Vicentina e perceber que natureza é que lá está, mas deveriam ser usadas para projetos de restauro ecológico. O que nós fazemos essencialmente neste projeto e nesta vida é tentar viver o melhor possível. Eu acho que a vida é feita de uma meia-verdade e por isso é que me identifico tanto com o taoísmo e com a filosofia Yin Yang. Ora, muito bem-vindos a mais um episódio desta nossa série. Hoje contamos com a presença do Alfredo Cunhal Sedim, para mim uma grande honra. Alfredo, agricultor e proprietário da Herdade do Freixo do Meio, onde adotou uma fórmula baseada na gestão partilhada do espaço com outros projetos autónomos, o que iremos já falar mais à frente. A instituição-mãe é responsável também pela área protegida do Montado, que eu desde já vos convido a visitar quando possível, porque é uma das 4 reservas naturais privadas em Portugal e uma pequena maravilha, aliás, que representa e em muito este trabalho incrível que o Alfredo tem evoluído em nome da ecologia e da preservação dos nossos biosistemas, digamos assim, estas pequenas bolhas de biodiversidade e de natureza no seu estado mais puro dentro do possível. Obrigado por estares aqui hoje connosco, Alfredo. Fala-nos um pouco de ti e depois mais à frente, então, certamente iremos abraçar este teu fabuloso projeto. Então, muito obrigada também. Eu, tive a sorte de nascer, que foi assim a primeira coisa grande que aconteceu na minha vida, e acho que temos que ter essa noção. Estarmos vivos é verdadeiramente uma oportunidade e uma opção, muito mais do que uma opção, é mesmo uma circunstância muito especial. Fala-nos então agora um pouco dessa missão que tu também sentes no teu projeto. Ora, então, a missão tem vindo a despertar ao longo do tempo, ela não foi sempre a mesma, como é óbvio. No primeiro momento, há aqui uma missão muito ligada a questões sociais. Eu, quando saí daqui, havia muita gente muito pobre, a propriedade, o poder estava muito concentrada em muito poucas pessoas e, portanto, aquela função social da terra, para que é que a serra serve, mas depois foi despertando, obviamente, a outra lógica, que é como é que nós nos relacionamos com a vida, com a natureza que está à nossa volta. Portanto, eu diria que a causa ecológica foi ganhando peso nesta nossa missão, que é essencialmente muito mais do que qualquer coisa uma procura de... E já agora, permite-me, desculpa interromper-te, Alfredo, só para o nosso público situar melhor, qual é o nome, então, do teu projeto? É a Herdade do Freixo do Meio. Portanto, nós começamos com a Herdade, eu mais tarde mudei o nome. Acho que a herdade está muito ligado com um arquétipo de familiar, de herança, de pouca adaptação, de todo um lado mais ligado ao mundo rural, que é muito tradicionalista e que também tem a sua bondade, não tem? Mas eu mudei, eu já não chamo herdade, a herdade é apenas o espaço. O meu projeto chama-se Montado do Freixo do Meio e hoje em dia, até porque temos adotado esta figura da área protegida privada, nós denominamos-lo como área protegida privada do Montado do Freixo do Meio. Muito bem, e fala-nos um bocado esse conceito, também fazendo uma ligação ao trabalho que se tem vindo a desenvolver aqui no Ecos Channel, esse conceito que casa e é igual ao conceito da faia brava, a quando eu fiz a entrevista ao António Araújo, penso que também teu conhecido e amigo, e que inclusive foi quem me falou, tu tens que entrevistar o Alfredo, tu tens que ir lá, tens que conhecer o Alfredo, ele vai adorar participar no teu programa. E fala-nos um pouco esse conceito que é para mim, enfim, único,
tão valioso e que contribui tanto para a preservação do nosso meio ambiente, da natureza, esse conceito de área protegida privada? Então, é um conceito muito importante em todo o mundo. Eu gostava de situá-lo primeiro aí. É uma figura, vamos lá, é uma fórmula que está a ser muito usada, infelizmente não no nosso país, só temos 4 áreas privadas e no nosso país ele tem uma relevância fundamental pelo facto da nossa área ser praticamente toda privada, ou seja, se nós não convencemos os privados a fazer o que quer que seja lá a ter ecossistemas a caminhar para o clímax, ou seja, peças de natureza no nosso mosaico de paisagem, seja lá outra coisa qualquer, não existe. Portanto, esta ideia das áreas protegidas públicas, começamos por aí, são uma esquizofrenia, não existem. Nós temos muitas coisas para as pessoas que estão na cidade afastadas, desculpem, toda esta realidade, acharem que existem, estarem sossegadas e contentes, desenvolvimento sustentável, áreas protegidas, e na realidade elas não existem. Portanto, a primeira coisa, abram os olhos e percebam o que é que estamos a conservar, não conservar, e essencialmente, aqui não é a perspectiva do meu grande amigo António Araújo, que preza imenso, que é muito importante, toda uma lógica de preservar a biodiversidade é fundamental para nós continuarmos a habitar este planeta, e nós temos ativamente acabado com ela. Portanto, não é de alguma maneira dizer mal dos projetos de conservação, mas há aqui uma necessidade óbvia de nós termos um mosaico equilibrado de paisagem no nosso país ou no nosso planeta, como quisermos, para podermos continuar a habitar aqui. Portanto, se nós destruímos os ecossistemas todos climáxicos, onde nós deveríamos habitar, seres humanos, não temos noção disso, e nos colocamos todos no deserto, nós vamos, no máximo, sobreviver adaptando-nos a umas condições que não são as nossas, que são as de deserto. Nós temos feito isso ativamente no nosso país, por exemplo. Portanto, não temos peças no mosaico à escala da paisagem de natureza. Então, porque é que isto, para podermos ter peças de natureza, nós nesta sociedade em que vivemos temos que ter uma coisa chamada economia, e as áreas protegidas privadas são, em primeiro lugar, não só uma fórmula, uma intenção clara de privilegiar a natureza e a evolução dos ecossistemas para o clímax o mais depressa possível, como são essencialmente também uma fórmula de comunicação, coisa que hoje é muito cara nesta sociedade em que vivemos, como tu bem sabes. É difícil, é caro comunicar. Quando eu digo que tenho uma área protegida, tenho obviamente as pessoas a perceber que eu estou a proteger a natureza, nem sequer tenho que dizer a palavra. Mas também é uma ferramenta de diferenciação, porque eu atraio novas camadas económicas para este espaço, nomeadamente trabalho em literacia com escolas, com visitantes, com universidades sénior, com as pessoas locais, consigo uma outra aura pertencendo a uma rede nacional de áreas protegidas. Já não digo, por exemplo, ir buscar intenções de empresas que querem, por exemplo, trabalhar para uma coisa fundamental para nós podermos aqui continuar a viver sem grandes sobressaltos, já vamos ter, mas que é a fotossíntese. Nós devíamos privilegiar a fotossíntese em qualquer metro quadrado em que temos, e portanto todas essas possíveis, digamos, estratégias, ações, são obviamente potenciadas e alicerçadas por esta figura. Alfredo, então deixa-me só pôr aqui 2 questões, porque eu penso que são extremamente pertinentes. Irás tu então validar ou não a pertinência das mesmas. Primeiro, então como é que situamos uma reserva natural do Gerês? Digo esta porque é no fundo a mais icónica, porque tu falaste bem, no meu inconsciente também está esta coisa, pelo menos temos a reserva natural do Gerês. Pois eu vivo junto na fronteira do Parque Natural Sintra-Cascais. Pronto, as tais áreas públicas, e depois há o também muito famoso, creio que é Parque Natural da Costa Vicentina, ou Área Protegida Costa Vicentina, que tive em tempos um contacto bastante íntimo. E já agora fica a segunda questão, que é também a pertinência, porque sim, tens toda a razão, creio que são mais de 90 ou 80 e tal % da área florestal em Portugal é privada, corrige-me, e isto também gostava de lançar aqui só um segundo tema, antes que fique, digamos, a dormir no inverno, que é assim que é os incêndios e a pertinência de manter estas áreas e a sua biosfera, a sua variedade autóctone para com o combate aos mesmos. Sim, senhora. Então, de facto, se nós formos ao único
É bom, nós tentamos sempre complexificar as coisas, dá-me ideia que até para as pessoas normais não perceberem do que é que estamos a falar, porque somos especialistas. Então, nós temos um conjunto enorme de figuras jurídicas para proteger áreas. No meu ponto de vista, efetivas só existem as privadas, porque as outras existem proprietários privados que têm que tirar de lá o rendimento para os seus filhos e depois temos um tipo a diabolizar o que é que o senhor pode fazer, pode não fazer. Basta ir à Costa Vicentina e perceber que natureza é que lá está ou que estufas é que lá estão a produzir mirtilos para a Inglaterra, basta ir aos Jerez para perceber o que há lá de natureza, é porque é que aquilo arde sempre. Portanto, efetivamente, ao contrário, por exemplo, do nosso país vizinho ao lado em Espanha, onde 40% do solo é privado, 60% é nacional de todos os espanhóis e gerido em formas diferentes, mas todas elas comunitárias, e vamos ver qual é a incidência dos incêndios com o mesmo clima, porque o clima, as temperaturas não podem ser tiradas deste conjunto de variáveis, não é? Portanto, as temperaturas são as mesmas. Porquê é que nós temos uma prevalência dos incêndios em Espanha completamente diferente nos últimos 30 anos em Portugal? Por causa de uma coisa chamada mosaico de paisagem. E esse mosaico de paisagem ou é gerido pelo Estado, é o conjunto com os cidadãos, ou é gerido por interesses privados, que neste momento são muito mais os fundos de pensões do Canadá e dos Estados Unidos, por exemplo, e nós não temos noção nenhuma disso, não é? Então, o mosaico de paisagem é fundamental com estas temperaturas que nós estamos a atingir, porque se nós temos um mosaico de paisagem, que é uma caixa de fósforos contínua, e se não temos peças com outra diversidade, eu não estou a dizer que tenham que ser só ecossistemas natureza ao máximo, tem que ser diferente, todas as pessoas percebem isto, senão há continuidade. Então é fundamental nós percebermos que as áreas protegidas privadas poderiam ser um incentivo não só em termos estratégicos, enquanto ferramenta de diferenciação, enquanto ferramenta de comunicação, mas deveriam ser usadas para projetos de restauro ecológico. Também temos que perceber que o nosso país hoje é um deserto promovido por nós, e um deserto não tem comida, um deserto não tem resiliência, um deserto que pode ser verde. Pode-se que era verde. Os eucaliptais. Nós o destruímos. Nós não temos noção. Os chamados desertos verdes. Que encontramos aqui, os eucaliptais não são por si mesmo um problema, são da forma como estão a ser geridos e como estão. Os eucaliptais, como em tudo, não têm só coisas más. O eucalipto é uma planta extraordinária a regenerar ecossistemas, a promover matéria orgânica. Agora, se nós não deixamos lá o bom que eles fazem, que é a matéria orgânica, tiramos isso para a negociata do papel, se nós não temos cuidado e fazemos manchas contíguas, criamos uma caixa de fósforos a céu aberto, com as temperaturas que temos vai arder, quer haja incendiários, quer haja prisões, quer façam o que quiserem às pessoas. Portanto, é importante percebermos que nós, para podermos ter um mosaico de paisagem equilibrado, temos que ter ferramentas para o poder trabalhar. Ele não existe só por acaso. Num universo rural desertificado, que também parece cada vez temos menos condições, menos interesse em que as pessoas lá vivam, e sem pessoas não se faz regeneração ecológica, nem sem dinheiro. Nós temos uma oportunidade extraordinária, que é a lei do restauro da natureza, e eu espero que todos esses fundos não vão parar desculpem que vos diga, a Navigator, porque é lá que eles estão a ser trabalhados, até por falta de, quer dizer, há uma desertificação a todos os níveis, até em termos de empresas, em termos de capacidade crítica, de pensarmos, e portanto este ponto extraordinário em que nós coletivamente percebemos que a natureza não dá só para sacar e para destruir, há um momento em que nós temos que cuidar da nossa mãe para que ela possa continuar a cuidar-nos, e é esse o momento que vivemos em Portugal, mas ninguém pensa nisso, porque nós temos ainda o estigma de pensar que por termos a sorte de ter um bocado de terra, como a mim me calhou em determinado momento da vida, temos o direito de viver à grande, de sacar sem pensarmos nos outros, sem pensarmos nas outras gerações e sem pensarmos nas pessoas que estão à nossa volta. Claro. Aliás, eu costumo dizer que realmente a regeneração começa em nós, porque ou a humanidade, no meu sentir, ou a humanidade realmente assume o seu papel de guardiã e preserva a sua casa, ou realmente creio que nós, enfim, arriscamos-nos, principalmente para com as gerações futuras, a deixar um legado quase parasita,
um papel mais de praga do que propriamente de guardião e de comunhão com a natureza, porque realmente vê-se, independentemente de tudo aquilo que se fala e do pouco bonito que se vê na televisão, a verdade é que chega ao verão, os incêndios acontecem, a verdade é que as cidades continuam a crescer, a verdade é que a desertificação dá-se a um nível de natureza e humana, tendo em conta o foco aqui social. Acho que é realmente algo que se deve trabalhar a fundo e eu espero dar um pequeno contributo com esta série. E, sem dúvida. Se me permites, então, avançamos para aqui a segunda questão desta entrevista, que é: que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida? Então, só um bocadinho atrás, eu acho que não estamos só a falar do futuro, estamos a falar do presente. Nós estamos todos a sofrer que nem cães e devíamos estar a aproveitar esta vida de uma forma completamente diferente. E, portanto, não é apenas o que vamos deixar, é o que já está a acontecer. Eu gosto de responder a essa pergunta que me puseste agora, dizendo que o que nós fazemos essencialmente neste projeto e nesta vida é tentar viver o melhor possível. E viver o melhor possível, para mim, é uma coisa muito simples, é nós questionarmos de uma forma crítica a nossa narrativa, de forma a não só poder agradecê-la, a narrativa que nos acolheu, mas podemos ir refazendo-la com experiências que podemos fazer todos os dias à volta daquilo que chamamos o como e o porquê fazemos as coisas, no fundo, a nossa ética. E isso tem que ver com, por exemplo, com a forma diretamente foi trazida pelas circunstâncias da minha vida, como é que eu me relaciono com a natureza. Eu fui ensinado numa lógica muito judaico-cristã de usar a natureza de uma forma fofinha, boazinha, mas destruí-la ativamente para fazer dinheiro, ok? Este é o pensamento estabelecido na nossa sociedade. Aquilo está ali e o menino tem que fazer dinheiro de toda aquela coisa. E a minha pergunta foi: isto não faz sentido nenhum. Eu estou a destruir uma coisa de qual dependo, estou a destruir um sistema que me criou, fundamentalmente estou aqui porque existe uma coisa chamada vida, natureza, e portanto a pergunta de como é que eu olho para isto de uma forma diferente e, por exemplo, pensando num sistema e pensando num elemento mais do sistema que eu sou, e não de uma forma sempre arrogante, achando que tenho que ser o guardião, o condutor. Eu gosto da palavra guardião, assuma, acho que mas é um bocado arrogante, quer dizer, mas quem é que me nomeou como guardião desta coisa? Quer dizer, eu sou essencialmente mais um elemento junto aos pássaros, junto aos anfíbios, junto às bactérias do solo. Pronto, aí se me permites só reforçar ou dar um contexto a este meu conceito de guardião, eu digo só numa filosofia muito yin-yang, que é: já que temos o poder de destruir, até que ponto deveríamos assumir o papel de proteger, ok, Alfredo? Esta é para mim a função. Tenho-te como um guardião, mas um guardião, para mim, eu vejo um guardião zen, alguém que começa pelo humildade e o seu modo de ser. Por exemplo, eu tenho aquela questão que é: nós que temos voz deveríamos ser os defensores, nós agora digo mais ecologistas e quem se interessa em termos éticos, aquilo que eu denomino as espécies sem voz, porque imagina, quando há uma situação, seja parlamentar, a nível europeu ou global, ou nacional ou local, em que nós decidimos, a verdade é que, como tu dizes e bem, quem está lá presente são os seres, as pessoas, os valores, infelizmente, hoje em dia são extremamente economicistas. Aliás, eu desde miúdo, Alfredo, que quando vejo aquela questão dos censos e das médias nacionais e quando os políticos vêm dizer o bem que fazem ao mundo, eu sempre, e desde miúdo que eu penso nisto, a economia, desde que eu sou criança que está à frente, e não diria em criança, mas acumulando, eu diria que na minha adolescência, eu lembro-me de perguntar isto a um dos meus pais: porquê é que se fala tanto sempre em economia? Realmente esse é o meu reforço em termos do papel de guardião, sempre numa dinâmica de humildade, a começar por aí, e sempre a pôr-me, eu sinto-me ao mesmo nível neste planeta que uma formiga, uma borboleta, uma árvore. Digo-te já, são os seres que eu mais venero, porque eu acho que são dos seres, não digo mas dos seres mais nobres. Elas estão, as árvores, em estado contínuo de meditação e dão tanto mais do que retiram. Enfim, isto só para aqui falarmos um bocado na rede micélio, etc. Portanto, seria outra entrevista e aqui o tempo urge e vamos ter mesmo que, se me permites, avançar
passar para a terceira pergunta, deixando ainda depois... Para contextualizar só um bocadinho melhor, para nós podermos fazer essas experiências no nosso dia-a-dia, ir refazendo a nossa ética, refazendo a nossa narrativa, não nos podemos esquecer que o que está à nossa volta é muito importante. E isto é para te explicar que se nós não tivermos natureza, não conseguimos refazer a nossa relação com a natureza. E nós hoje não temos relação com a natureza, ela não se faz nos ecrãs e, portanto, se nós formos para uma guerra, não conseguimos exercitar, experienciar verdadeiros valores pacifistas, como Claro que então, para nós termos aqui uma área protegida, não é para fazer dinheiro, não é para fazer comida, é essencialmente porque nós sentimos que a fazer a pergunta e o trabalhar a pergunta de como é que nós questionamos e criamos uma nova relação com a natureza exige a existência de natureza. E isso é uma coisa muito importante, porque nós estamos sempre a falar, nós temos uma capacidade enorme de abstração, mas a abstração nem sempre nos ajuda. Portanto, meter as mãos na massa, confrontar-nos. E eu vou-te dizer que, para mim, tenho respondido a essa pergunta com uma questão muito simples. Eu não consigo amar, eu não consigo perceber uma coisa que não conheço. Ninguém conhece hoje a natureza. Os biólogos conhecem-na de uma forma muito particular, muito especializada. As pessoas, em geral, conhecem uma coisa extraordinária, que é o sistema humano, mas não conhecem o sistema natural. E se nós não tivermos sistema natural, não é só uma questão de habitabilidade, é que não somos capazes de ter fórmulas para refazer a nossa forma como nos relacionamos com ela. Desculpa, mas tinha que terminar. Não, acho que, aliás, ouvir-te é para mim uma lição que me dá muito prazer, acrescenta-me muito valor. Portanto, eu só tenho pena é das limitações técnicas que nós nos temos que confrontar neste tipo de trabalho e de programa. Arranca então, se me permites, para a terceira e última pergunta deste episódio, que é: o que dirias a quem procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa? Então, a primeira coisa é a importância de nós não seguirmos aquela linha que é não penses, não penses, não penses, faz o que está escrito, a gente sabe o teu caminho, a sociedade vai te encontrar, tens que seguir a linha. Sai disso. Não podemos estar nisso. Somos seres integrais, nós temos porventura até uma centelha divina dentro de nós próprios e, portanto, temos obrigação de conduzir a nossa vida e a nossa, obviamente, agradecendo todas as estruturas que nos amparam, mas somos apenas responsáveis, somos vítimas de nós próprios e, portanto, a primeira coisa é uma questão de atitude, de eu perceber porque é que faço as coisas assim, como é que as faço. Mas isso é para os filósofos. Não, isso é para toda a gente, isso é para todas as pessoas deviam perceber porque é que na interação com o outro, seja um humano, seja uma formiga, ele não sai beneficiado, por exemplo. O que é que nos verdadeiramente satisfaz? Nós estamos também, é bom percebermos que numa fase completa de colapso do sistema, ele está a colapsar e vai continuar a colapsar. Eu peço desculpa, mas não acredito que nós sejamos capazes. Portanto, não vale a pena pôr energia no sistema, vale a pena pôr energia nós próprios. Como é que nós vamos viver este colapso? Como é que nós não nos vamos deixar, enfim, dirigir pelas elites desnorteadas, em pânico, sem soluções? E como é que nós vamos agarrar a vida pelas nossas mãos? É através dessa experiência que podemos fazer todos os dias, na forma como nos relacionamos com os outros, com a cultura, com o transcendente, com todas aquelas dimensões que temos que nos enfrentar. Portanto, eu acho que nós, essencialmente, devemos perceber que temos, por muitas condicionantes que tenhamos, e as condicionantes são muitas vezes derivadas das nossas decisões, seja lá de dívidas, de créditos, nós temos a possibilidade de baixar ou elevar a fasquia, e se baixarmos a fasquia, por exemplo, do consumo, precisamos de muito menos necessidades, portanto, vamos ter muito menos medo, muito menos receios, muito menos ansiedade, e portanto, se nós começarmos a resolver os problemas das coisas que decidirmos depender, porque nós só dependemos de 3 ou 4 coisas, nomeadamente da água, temos ainda fórmulas de satisfazer autonomamente, comida, um pouco de energia, tudo isso pode ser visto de uma forma completamente diferente. Eu não diria sair off the grid, fora do sistema rapidamente, mas começar a perceber para onde é que esta sociedade vai caminhar, quais são os grandes desafios que temos. Também temos grandes ferramentas, não temos que entrar só em pânico com uma consciência diferente dos desafios, mas essencialmente eu chamaria a atenção não só a nossa capacidade muito adormecida, muito atenuada, muito bloqueada pelo sistema que também não sabe nem tem soluções para nós, nem para eles próprios. Muito bem, isso é realmente
dá muito, muito, muito para interiorizar. Tentando então resumir aqui um bocadinho para quem te ouviu, porque realmente é complexo este tempo em que vivemos. Dirias tu então as pessoas começarem a assumir mais o seu papel de conexão? Eu diria começarem com eles próprios, até porque ainda ontem tive aqui um bom amigo em casa e em conversa eu pus-lhe a questão de nós não caminhamos para jovens, não é? Tu sabes isso um bocado mais do que eu, e eu punha-lhe a questão de como é que tu pensas o teu fim, não é? O fim do teu caminho. E ele fala-me de um modo bastante resignado, muito dentro dessa também narrativa, que como tu bem sabes, a gente já falou aqui antes, para mim é outra meia verdade. Não é a verdade total. Isto do colapso também já está para vir, desde Nostradamus, muita gente já também pregou aí colapsos que entretanto acontecem em parte. Eu acho que a vida é feita de uma meia verdade e por isso é que me identifico tanto com o taoísmo e com a filosofia yin yang. Agora, tentando resumir, é realmente incrível esta, e seguindo a narrativa do que eu estava a dizer há pouco da história, este meu amigo diz-me, eu já sei que vou acabar sozinho. Ele tem um pequeno monte de família no Alentejo, e eu fiquei, mas sozinho, assim, essa é a tua solução? E ele diz-me, sim, porquê? Tu não pensas assim? Eu disse-lhe, não, eu não sei como nem quando, mas eu vejo-me a conectar-me com pessoas e quero efetivamente trabalhar a minha realidade para que acabe a viver em comunidade. E depois debatemos um bocado, ele, sim, mas eu não quero ninguém a viver em minha casa. Eu, calma, viver em comunidade não quer dizer, também é uma das formas, é vivermos todos juntos ou vivermos cada um no seu sítio, mas eu acho que comunidade é um estado de espírito e tu sabes tão bem disso. Muito bem, Alfredo, e aqui realmente é sempre interessante, fica aqui este teu cunho, fica aqui este teu contributo sempre tão encorpado e cheio de informação e experiência, e é realmente um prazer ter-te aqui no nosso canal a seres entrevistado. E como sabes, aqui no Ecos Channel terminamos sempre as entrevistas com uma pergunta, e se inspirado no exercício do Rob Hopkins, em que a ideia é convidarmos os outros a sonhar, é um bocado aquela tua semente. O que é que tu gostarias de deixar de semente para que as pessoas também pudessem despertar de uma forma mais interior e pessoal? Qual é o teu contributo? Qual é a semente que gostarias de deixar? E se acreditássemos mais em nós próprios e não apenas na capacidade dos outros em determinar a nossa vida, por exemplo? Eu acho que não podia ser... Não, está ótimo, ficou. Acho que depois também o público tem sempre esta frase em escrito. Acho é que não poderia ser mais Alfredo Cunhal Cedim este teu contributo, esta tua semente. Alfredo, muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a equipa do Ecos Channel, pela tua disponibilidade, pelo teu contributo e pela tua inspiração. Eu é que agradeço, é mesmo uma honra participar nesta construção de consciência, porque eu penso que é a única coisa que nos poderá verdadeiramente continuar a ajudar neste percurso da nossa vida e da nossa presença enquanto espécie neste planeta. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Obrigado nós. Subscreve o nosso canal e junta-te a esta rede de pessoas que acreditam na força da regeneração.